Oi, pais, como vocês estão? Bom, eu sou a Michele, professora do Jardim 2B da Escola Francisco Nunes de Oliveira, e hoje eu vou apresentar para vocês a importância dos trava-línguas. E eles estão aprendendo sobre o folclore. É muito pertinente que eu venha com esse material extra para justamente sanar as dúvidas de vocês, pais, em relação ao que é o trava-língua, né? O trava-língua, ele é muito utilizado, né, como um recurso de manifestação da nossa cultura oral, né? E ele é uma prática muito utilizada justamente para as pessoas se expressarem. Ela é principalmente reproduzida nas escolas, porque é onde as crianças elas estão aprendendo justamente sobre a cultura de um determinado local, de uma determinada região. Então, o que são os trava-línguas, né? Os trava-línguas, eles nada mais são do que frases difíceis de se pronunciarem. E essas frases difíceis de pronunciar, elas são difíceis de pronunciar justamente porque quase sempre o trava-língua ele vai começar com a mesma letra, né? Então você tem o exemplo do rato roeu a roupa do rei de Roma. Todas as todas as palavras começam com a mesma letra, né? E aí se você fala muito rápido, dá justamente essa sensação do que a gente chama de cacofonia. O que seria a cacofonia? É quando os sons são muito parecidos, né? Quando um som entra no outro. Ou também o trava-língua se dá, eles são difíceis de pronunciar, justamente porque são sons muito parecidos, né? Então, assim, às vezes não é a mesma letra, mas o som é muito parecido. As letras que são mais repetidas no trava-língua são principalmente a R, a S, a letra P, a letra T e o NH, né? Mas o NH é mais pra frente. Mas por que é o R, o S, o P e o T? Porque justamente são essas letras que logo assim de cara a criança ela tende a confundir mais. Os sons são muito parecidos, né? Então, isso tudo muito junto, esses sons muito parecidos, pode acabar criando essa cacofonia, que é justamente a intenção do trava-língua. Então, essas são as letras cujas quais as crianças mais tendem a confundir o som, por isso que são as letras mais usadas no trava-língua. Para que servem os travas-línguas? Os travas-línguas eles servem justamente para ajudar a criança a pronunciar a palavra corretamente, né? Ajuda na memorização das letras, ajuda nos sons das palavras, a criança reconhecer o som de cada palavra, ela entender que cada palavra tem um som. E essas palavras, elas podem ter sons parecidos ou podem ter sons diferentes, mas que se colocados lado a lado, elas vão ficar parecidas, elas vão se harmonizar, né? Ajuda na pronunciação correta, então a criança ela vai pensar naquela palavra e ela vai entender que aquela palavra tem uma pronúncia. Então, quanto mais ela ficar pronunciando aquela palavra, mais aquele som, né, vai entrando e vai se internalizando na criança. Então, isso é muito importante, né? Para que são utilizados, né? Onde são utilizados? Então, quando a gente pensa no trava-língua, principalmente na educação infantil, as professoras sempre vão utilizar o trava-língua como um instrumento de brincadeira mesmo, né? Para que a criança ela desfrute do conhecimento da forma mais lúdica possível. Mas
a gente já inicia o trava-língua mesmo na educação infantil, para a criança ela já ir tendo esse conhecimento de mundo, para ela já ir expandindo o seu conhecimento sobre as letras e entender que as letras não são só as vogais. Então, o trava-língua na educação infantil, a importância dele é justamente essa posse de conhecimento, né? Essa posse de divertimento que a criança vai ter sobre algo tão importante que é o conhecimento das letras. Então, a função do trava-língua ela é vital, e ela é uma prática muito usada, é uma ferramenta realmente muito divertida, mas o mais recomendado é que a criança sempre tente fazer essa brincadeira. Eu, pelo menos, né, como professora, o que eu mais indico sempre é que as crianças brinquem disso, né, que a gente forme uma roda sempre e vá falando para cada criança o trava-língua, né? Eu falo primeiro e aí depois a criança ela vai tentando reproduzir, né, da forma dela o como ela entendeu aquele trava-língua, né? Então, agora a proposta é que a gente brinque. A brincadeira que eu vou fazer eu tô aqui olhando pro computador e aí eu tenho vários travas-línguas, tá? Eu vou começar pelo mais fácil, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí depois eu vou para uns mais difíceis, tá bom? Eu vou começar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, a intenção é essa, entendeu? E aumentando a frequência aos poucos. Ó, essa é difícil. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Gente, essa até eu me confundo. Vocês entendem, gente? Então isso é muito divertido para fazer com a criança. Começa a atmosfera da sala de aula muda, ó. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 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 Aí, agora eu desafio vocês, tá vendo? Eu me confundi um pouquinho, mas a intenção é essa. Então, para terminar, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então é isso, crianças, pais, eu espero que vocês tenham gostado. Mostrem esse vídeo para as crianças, para elas se sentirem cada vez mais inspiradas a travar a língua delas. Gravem, por favor, as crianças tentando falar os travas-línguas. É isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre trava-língua ou qualquer outro tipo de conteúdo, por favor, deixem suas mensagens, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.